Abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Hoje é o segundo dia da nossa série. É o segundo dia da nossa série no Sermão do Monte. E nós começamos pelas bem-aventuranças, onde ali Jesus explicita o caráter cristão nessas bem-aventuranças. E nós vamos continuar. Semana passada nós demos uma palavra introdutória para que você entendesse todo o contexto do Sermão do Monte. E hoje, aqui, porque o nosso conteúdo e a nossa série será sobre todo o Sermão do Monte, nós passaremos aqui vários domingos falando sobre isso. Então, se você não teve oportunidade de vir aqui domingo passado, de repente vai lá no site da igreja ou no Facebook da igreja, a gente tem colocado as pregações ali. Hoje nós damos continuidade nessas bem-aventuranças e eu quero que você, portanto, abra sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler de onde nós havíamos parado, a partir do versículo 4, e leremos até onde eu tentarei hoje à noite, que é o versículo 6. Diz a palavra do Senhor assim, a partir do versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feche os seus olhos, por favor. Santo Deus e Pai, eu quero colocar diante do Senhor, com todo o temor e o tremor do meu coração, esse momento em que nós abrimos a Tua palavra, palavra viva, tão viva e tão eficaz, que ela é capaz de dividir juntas e medulas. Ela é capaz de discernir os intentos mais profundos da alma humana. E é por isso, ó Deus amado, que eu quero pedir ao Senhor o auxílio do Teu Santo Espírito, para que essa palavra não seja jogada ao vazio ou em terrenos de solos duros, mas que essa palavra venha encontrar abrigo no coração de cada um dos Teus filhos. Abre-nos a mente, o coração, abre a nossa alma para recebermos aquilo que o Senhor tem para nos dizer, para nos falar, e que nós estejamos sedentos para isso. Nós pedimos a Tua direção, ó Pai, e nós louvamos pela riqueza dessa palavra que o Senhor tem nos ensinado. Nós oramos a Ti em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, as bem-aventuranças, quando Jesus diz que são bem-aventurados, Ele está dizendo que são felizes, são contentes, possuem um estado de espírito de paz, de contentamento. E agora Jesus passa para uma outra bem-aventurança que nos parece ser completamente paradoxal. Ele diz que bem-aventurado, ele diz que feliz é quem chora. E aí eu me pergunto, que uma leitura a partir da perspectiva do tempo que a gente vive, chorar e felicidade parece que são coisas incongruentes. A gente comentou um pouquinho isso aqui na semana passada e a gente refletiu a respeito da perspectiva do que é a felicidade para os nossos dias. O conceito de felicidade para os nossos dias está muito vinculado e está muito atrelado com a ausência de dor.
Feliz é quem não sofre. Feliz é quem não chora. Feliz é quem não passa por dificuldades. E a concepção da palavra grega no seu original, aliás, algumas traduções colocam essa palavra feliz aquele que lamenta, ou feliz aquele que pranteia. É mais do que um choro, é mais do que um derramar de lágrimas. E então, como que pode ser feliz aquele que chora? Se na concepção de muitos, a felicidade, ela exclui o choro, ou ela é minimamente contraditória a isso. E aí então eu faço uma pergunta para você. Mas qual é o choro? Qual é o pranto que faz bem? Qual é o choro que é aprovado por Deus? Ou mais, qual é o choro que encontrará em Deus consolo? Isso me leva a pensar que a gente precisa refletir acerca dos motivos do nosso pranto. E nem sempre eles são legítimos ou tanto quanto nobres. Você quer que eu te dê um exemplo? Você já parou para pensar naquilo que te faz chorar? Bom, lá em casa, uma vez eu ouvi lamentos porque nós não estávamos dispostos a ir no McDonald's. Eu já ouvi o esboço da lágrima quando eu disse, não te darei um McLanche feliz. E eu estou usando esse exemplo infantil porque às vezes infantil também é o nosso choro. Quais são os motivos do nosso choro? Quais os motivos da minha tristeza e do meu pranto? Porque às vezes os motivos do meu pranto, eles são egoístas, são apequenados, são pouco nobres. O que nos faz chorar? É por isso que nem todo pranto encontrará o consolo de Deus. E aliás, muito pelo contrário, porque Deus é um Pai muito bom, e Ele sabe muito bem o que os seus filhos precisam. É por isso que muitas vezes Ele não vai atender o clamor da nossa alma. E é por isso que muitas vezes Ele não vai atender o pedido e o desejo do nosso coração. Porque o intuito dele é te fazer um filho melhor. Para a gente entender esse versículo, irmãos, é preciso que você entenda e que você se lembre do versículo anterior, quando nós lemos que bem-aventurados são os humildes do espírito. E aí me chama a atenção que para você entender o Sermão do Monte, e no caso mais específico aqui, as bem-aventuranças, é interessante que Jesus parece que coloca as bem-aventuranças uma após a outra em um crescente. Parece que há uma harmonia de conceitos que se depreendem um a partir do outro. E porque você é humilde de espírito, ou seja, porque você se reconhece totalmente dependente de Deus, é a partir da sua concepção, é a partir da sua autoconcepção de miserabilidade diante da grandiosidade de Deus, é que isso te leva à segunda bem-aventurança, ao choro, ao pranto. E é porque você sabe que você dele precisa, e é porque você se reconhece nas suas limitações, e é por isso que nós precisamos chorar. O choro de que Jesus está falando é um choro pelos nossos pecados. E não só pelos nossos pecados, pelo pecado do mundo todo e pelo pecado das pessoas à nossa volta. Irmãos, e aqui eu quero chamar bem a sua atenção. O nosso conceito de pecado, ele está se desfazendo.
Porque a gente vive numa cultura onde o certo não é mais certo, o errado depende da concepção de quem vê. Isso é o que a gente tanto chama e tanto tem falado de relativismo moral. É um tempo é um tempo sem consistência. A verdade, ela ficou individualizada. O que é verdade depende de você, e o que talvez seja verdade para você, não seja verdade para aquele outro. Mas o conceito bíblico é que eu e você temos um Deus que é santo, 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 e ele se revela em seu caráter. Ele tem valores. Para Deus há a concepção do certo e do errado. E aí, interessante então a gente pensar aquela pequena definição que tantas vezes a gente se esquece que está no nosso breve catecismo, que o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Deus tem uma meta para você. Deus tem um alvo para você. Deus estabelece limites para você. Mas presta atenção. Quando nós falamos aqui acerca desses limites que Deus estabelece, Deus o faz porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Eu vou contar uma história aqui para vocês, mas todo mundo tem que se comprometer que não pode contar para as meninas, tá? Porque quando conta para elas dizem assim, pai, você contou. Então, certo? Não pode comentar com elas. Estava eu em casa, uma das meninas diz assim, papai, me empresta o grampeador. Aí pegou o grampeador, e eu já tinha visto, mas ela tinha usado junto à mãe. A mãe estava do lado, mas a mãe não estava lá nesse momento. Eu disse, vem cá, você sabe usar esse negócio? Sei, papai. Deixa eu te falar uma coisa. Gente, esse negócio de pai, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que esse negócio aqui fura? Sei, papai. Entra no dedo. Você sabe que não pode? Sei, papai. Batata. Levou o grampeador. Daqui a pouco eu ouço um gemido levinho. Levinho por conta do aviso do pai. Quando a moça que nos ajuda lá foi socorrer, o pranto, ela não aguentou mais o pranto. Aí eu falei, eu sabia que era o grampeador, sabia. Aí corri. Quando eu cheguei lá, eis que o dedinho estava grampeado. Sabia, gente. Então, quando o pai fala, é para não furar o dedinho. É para não se machucar. Toma cuidado, menino. A lei de Deus, ela é perfeita, assim diz o salmista, e ela alimenta a alma. E quando Deus estabelece aquilo que é certo, aquilo que é harmonioso, é para o seu bem. É para que você viva uma vida em harmonia. É para que você seja bem-aventurado. E quando você erra o alvo, quando você transgride a lei de Deus, Ele que é o nosso Pai, um Pai amoroso, se entristece. Se entristece porque o seu pecado e o meu pecado nos afastam dEle. E mais do que isso, o seu pecado e o meu pecado nos degrada. Ele nos machuca. Ele nos sangra. É interessante quando a gente olha para o Antigo Testamento, de várias e diversas concepções acerca do pecado, como, por exemplo, uma perspectiva individual, como um rompimento, uma quebra de compromisso, uma quebra de rebelião, uma quebra de aliança e rebelião contra a autoridade divina. Na perspectiva social, o pecado é o rompimento da harmonia, da shalom de Deus. Ou seja, quando nós quebramos essa relação com Deus, a dureza do nosso pecado e a impiedade do nosso pecado respinga
respinga nas nossas relações sociais. Quando a gente olha para o Novo Testamento usa algumas palavras que são todas traduzidas como pecado, como, por exemplo, hamartia, que significa errar o alvo, errar a direção. Como, por exemplo, paraptoma, que é uma palavra usada para se referir ao pecado, significa ir além. Não passa dessa linha. E aí, então, você vai além daquela linha. Parabases, uma outra palavra que também é traduzida como pecado, e essa daqui dá para nós essa concepção de desobediência. E aqui ela dá para nós a concepção de uma intenção perversa e deliberada. O fato é que o pecado, por um motivo ou por outro, já não nos incomoda tanto. Porque a gente nem sabe mais direito o que é e o que não é pecado. Irmãos, a Bíblia usa uma variedade de termos e de imagens para falar do pecado. A Bíblia diz que é rebelião, que é loucura, que é abuso, que é traição, que é morte, que é ódio, que é insanidade, que é irracionalidade, que é orgulho, que é egoísmo, cegueira, surdez, cerviz dura, ilusão, falta de bom senso. Tudo isso é pecado. Tudo isso ilustra o pecado. A Bíblia nos traz alguns exemplos de Jesus e do pranto de Jesus diante do pecado. Um dos exemplos é diante da morte de Lázaro. Nós conhecemos bem esse texto. Lázaro e sua família, uma família de Betânia. Jesus era amigo dessa família e Jesus tinha na casa de Lázaro e das suas irmãs ali sempre guarida e conforto e abrigo para si. Até que numa das ocasiões, nas andanças e nas viagens de Jesus, que era um pregador itinerante, mandam avisar Jesus que Lázaro estava doente de morte. Jesus ali se demora e quando chega ao seu destino, Jesus já encontra Lázaro morto. E então, no Evangelho de João, a gente encontra ali um dos versículos menores da Bíblia e, para mim, um dos mais profundos, mais belos e mais chocantes. Diz ali que Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus não chora por causa da morte em si. Porque a morte, ele sabia que Lázaro ressuscitaria. Ele foi lá e ele orou e Lázaro ressuscitou. Mas Jesus chorou por algo mais. Martin Lloyd Jones diz assim, diz que Jesus chorou pelo pecado. E ele assim o diz, Jesus contemplou aquela coisa horrenda, feia e imunda, denominado pecado, a qual invadiu as nossas vidas e introduziu na vida a própria morte, perturbando e infelicitando a vida. Foi por isso que Jesus chorou. Jesus chorou porque o pecado não era aquilo que Deus havia preparado para nós. Porque o pecado traz iniquidade, traz maldade, traz consequência, traz desequilíbrio. O pecado é rompimento com Deus, é distanciamento dele. E aquela morte era consequência do pecado, porque o salário do pecado é a própria morte. Jesus também chora, por exemplo, quando há um pranto ali não tão explícito, mas quando Jesus, diante de Jerusalém, lamenta a incredulidade daquela gente, quando de Jerusalém que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Mas vós não quisestes, eis que a tua casa ficará deserta. Jesus pranteia o próprio juízo sobre aquela cidade.
Irmãos, o pecado é algo que é grave, que a gente precisa entender bem isso. Essa semana, mais uma dessas situações inusitadas que a gente acaba enfrentando. Eu disse aqui no domingo passado que eu tive a notícia da morte de uma jovem conhecida, ela irmã de conhecidos meus, uma moça de 33 anos de idade que havia suicidado-se. E eu havia entrado em contato com os amigos dizendo, olha, me informa porque eu quero dar um abraço. E até onde sei, boa parte da família não é cristã, enfim. Mas eu queria lá dar um abraço nessa família somente por conta da qualidade da morte. Uma morte violenta e o processo todo é mais lento. Esse corpo foi liberado somente na terça-feira, eu fui ao velório na terça-feira à tarde. Irmãos, e como a minha alma ficou consternada de chegar lá, de olhar para um pai, de olhar para o corpo de uma menina jovem, bonita, cheia de futuro, cheia de vida, de uma família abastada, bem de vida. Como a minha alma se consternou de imaginar que uma vida e alguém dá cabo de sua própria vida de uma forma tão cruel, tão horrenda. E ali a minha alma gemeu pelo pecado. Porque é o pecado que traz para a nossa vida a dor, o desespero, a angústia, a falta de amor, a falta de autoaceitação, ou os nossos próprios erros. O pecado faz isso, ele é devastador. E a consequência dele, em gradações, mais lentas ou não, mas é sempre a morte. E é por isso que a gente precisa se lembrar, que a gente precisa chorar por causa do pecado que às vezes me faz sofrer, me faz ser um homem de dura cerviz, que me faz ter dificuldade de me relacionar com os meus irmãos, que me afasta do Senhor, que faz de mim uma pessoa egoísta. Eu tenho que prantear esse pecado. Mas não, pelo contrário, eu o agasalho, eu o aceito e eu acho que está tudo bem. Eu nunca me esqueço quando ouvi uma pregação, e acho que mencionei isso aqui em outra ocasião, do Chan Kilgore. Ele é pastor de uma igreja, a Cross Point Church em Miami, e ele estava dizendo que, em um dado momento, ele estava na sua sala, prestes a entrar para a igreja pregar, tinha uma televisãozinha ligada na época que teve o tsunami. Vocês lembram daquela grande tragédia? Centenas e milhares de pessoas que foram dizimadas em um piscar de olhos. E então uma filhinha dele olha para aquela imagem, aquele desespero, aquela catástrofe, aquela bagunça toda, e ela diz assim: o que é aquilo, papai? E a resposta, e a única resposta que ele conseguiu dar para aquela menina foi: é o pecado, minha filha. É o pecado. E de fato, é o pecado que gera essa desarmonia, que gera essa bagunça desse mundo que a gente vive. E então, de repente, quando ele olha para aquela menininha, ela está batendo na mesa com olhinhos cheios de lágrimas, dizendo: papai, eu odeio o pecado, papai. Eu odeio o pecado. Eu odeio o pecado, papai. Aquela menina estava certa. Como é a nossa relação? Eu fico me perguntando, por que a gente não chora mais pelos nossos pecados? Talvez porque a gente tenha se acostumado demais com eles. Ah, não é pecado, não. Eu temo por isso. Por que a gente não chora mais? Porque nós, quanto mais distantes de Deus, menos
capazes de reconhecer as nossas próprias falhas, a gente é. Sabe que eu me lembro ainda, neófito, quando pelas primeiras vezes eu tive contato com as palavras de Paulo, quando Paulo, aquele homem que foi o que foi, ele se descreveu o maior dos pecadores. Eu, Paulo, o maior dos pecadores. Eu pensei, Senhor, não entendi esse negócio. Será que é falsa modéstia do apóstolo Paulo? E eu, na minha adolescência cronológica e na minha infância espiritual, eu pensei, puxa vida, porque quando eu olho para mim, eu até me acho um cara legal. Paulo que é Paulo está dizendo que é o maior dos pecadores. Meu Deus do céu. Mas quando você olha para a vida daquele homem, a gente percebe que quanto mais perto a gente está da luz, maior consciência a gente tem dos nossos próprios pecados. Mas quanto mais distantes nós estamos da luz, menos consciência a gente tem dos nossos pecados. O apóstolo Paulo foi um homem que caminhou com o Senhor. E é porque ele estava muito perto de Deus que ele era capaz de dizer para ele, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, quando a gente passa a prantear pelos nossos pecados, e quando a gente se inclina a Deus a fim de receber misericórdia dele, é aí que a gente recebe graça e consolo. E é por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. John Stott, no livro A Cruz de Cristo, diz uma coisa fantástica. Ele diz assim, pois a essência do pecado é o homem substituir a Deus por si mesmo. Enquanto que a essência da salvação é Deus substituindo o homem por si mesmo. O homem se afirma contra Deus e se coloca no lugar que somente ele deveria estar. Mas Deus sacrifica-se a si mesmo e se coloca no lugar onde só eu e você deveríamos estar. Isso é a cruz do Calvário. Isso é a cruz do Calvário. Mas bem-aventurados aqueles que choram, porque quando a gente pranteia as nossas falhas, é aí que a gente encontra o perdão e a graça. E é esse perdão e a graça que nos consolam. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas a Bíblia também diz no versículo 5, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos. Irmãos, aqui essa é uma outra bem-aventurança que é tão negligenciada. Sabe por quê? Porque na nossa cultura também, fulano ou dizer que alguém é manso é quase que sinônimo de frouxidão, não é? Ele é um frouxo. Há um ditado popular no nosso meio que diz que o mundo é de quem? É dos espertos. O mundo é dos espertos. E ainda mais, gente, eu acho que a gente vive no país do jeitinho brasileiro, né? A gente vive no país do jeitinho brasileiro, no país da malandragem, no país onde a figura do malandro é um herói. Porque o malandro vai de lá para cá, daqui para lá, e ele dá nó em pingo d'água. É aquele que sabe tirar vantagem de outrem. E aí então, a nossa cultura popular diz, o mundo é dos espertos, e Jesus está dizendo, mentira. O mundo é dos mansos, porque são eles que herdarão a terra. Mas eu quero que você entenda por mansidão algo muito interessante. Olhe para Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior de humanidade, e humanidade verdadeira, porque ele foi homem e foi Deus, mas sendo humano ele expressava o caráter de Deus, porque ele mesmo o era.
E aí, então, quando a gente olha para Jesus, o que a gente percebe em Jesus não é uma atitude eu não sei, às vezes você pode pensar que ser manso é o sujeito sem lastro, sem sangue na veia, sabe, sem força. Não, não é isso. Porque Jesus foi, sim, homem forte, homem que falava e falava com muita dureza quando preciso era. Homem que tinha a capacidade de olhar para o meio de uma multidão e apontar para o pecado daquela gente hipócrita e dizer: vocês são sepulcros caiados, porque são bonitos por fora, mas por dentro de vocês o que impera é a podridão da alma. Jesus tinha capacidade de compreender o coração do homem e exortá-lo de forma duríssima. Raça de víboras. Isso é falta de lastro? Isso é falta de hombridade? Não, não é. E o que são os mansos, então? Os mansos são aqueles que têm autocontrole, que têm trato, que têm gentileza, que sabem calar quando é necessário calar, que não pagam o mal pelo mal, mas o retribuem com o bem. Presta atenção aqui, irmãos, porque nós estamos falando das bem-aventuranças, e é interessante que agora essa bem-aventurança e essa expressão do caráter cristão, ela começa a ser refletida na minha relação para com as outras pessoas. Porque até então nós falamos de bem-aventuranças que são diretamente refletidas na nossa relação para com Deus. A mansidão é essa gentileza que o crente precisa ter e saber, dosado com o momento, esse crente e esse cristão, ao momento de exortar, de ser duro, Mas você sabe o que me chama a atenção? É que a gente está pronto para ser duro quando a gente se sente ofendido. O Martin Lloyd Jones diz uma coisa interessante, o John Stott também menciona isso no seu comentário sobre o Sermão do Monte. Ele diz o seguinte: quando você vem à igreja, e aí o pastor Edilton convida você a fazer uma oração de confissão pelos seus pecados, e aí você diz assim: eu sou um pecador. Aí você está ok com isso. Se a sua oração é sincera, você está ok com isso. Mas se você vai lá fora, a sua esposa bota a mão no seu ombro e diz assim: você é um pecador. Você vai dizer assim: você é mais do que eu? Não é? A gente não defende na hora? E você? E é interessante que aquele que é manso, ele entende que a sua palavra, ela não pode estar atrelada pelo fato de que eu fui ofendido ou não, mas a minha palavra precisa estar atrelada à própria vontade de Deus e aquilo que Ele quer que eu expresse. Irmãos, eu tenho comentado com alguns irmãos aqui que há um pastor aí na mídia, eu tenho sérias dificuldades com esse irmão, porque o homem, toda vez que ele aparece na mídia para falar da causa contra o movimento LGBT, o pastor chama o outro de idiota, e chama o outro de, né? Eu vou acabar com você. Não. O Sermão do Monte não ensina isso para a gente. Porque Jesus, no momento em que ele mais foi acusado, e ele sabia que aquele foi o momento que ele precisou calar-se, ao ponto de Pôncio Pilatos se admirar daquela atitude e da postura de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque os mansos, sobretudo, confiam no Senhor. Porque é o Senhor que é a nossa justiça. É Ele.
quem nos defende. É Ele quem guarda a nossa causa. Isso a gente precisa entender. E sabe por que os mansos herdarão a terra? E é interessante a gente pensar que as promessas das bem-aventuranças são tanto promessas presentes quanto promessas futuras. Porque quando a gente entende que em Deus nós já temos tudo, nós já herdamos tudo, nada nos falta, tudo posso naquele que me fortalece, a tua graça me basta. Essa é a compreensão. C.S. Lewis diz assim: perca a sua vida e você a salvará. Submeta à morte das suas ambições, dos desejos diários favoritos, a morte de todo o seu corpo. Submeta com cada fibra do seu ser e você encontrará a vida eterna. Não mantenha nada que você não tenha realmente aberto mão, será seu. Sabe aquela coisa que mais você busca? Porque se você não entender que em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você sempre vai viver correndo atrás de alguma coisa, e como diz o pregador em Eclesiastes, correndo atrás do vento. Quem ama o dinheiro, dele nunca se farta, diz o pregador. Eu falei disso aqui semana passada, como eu me preocupo com essa nossa geração. Porque a gente precisa trabalhar para alcançar alguma coisa. E aí então a gente estabelece uma meta, a meta é lá. E aí daqui a pouco o lá vira aqui. E aí é outra meta, e mais uma, e mais uma. Mas a Bíblia diz que os mansos, esses confiam no Senhor. Esses já alcançaram tudo que precisa. E o mais, Ele é gracioso, Ele acrescenta. Porque Ele é bondoso. Nós precisamos de pessoas mansas na igreja, irmãos. Nós precisamos com gente com a fibra, a coragem, a firmeza da mansidão de Jesus. Nós precisamos dessa gente. Nós precisamos dessa gente nas nossas igrejas. Mas eu quero então encerrar com a bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aqui, irmãos, eu quero te chamar a atenção para o seguinte: seja as bem-aventuranças que refletem a nossa relação com Deus e agora a nossa relação com os outros, e agora a questão da justiça, a nossa relação com a sociedade de uma forma maior. Nós falamos aqui acerca daqueles que choram, que precisam chorar pelos seus próprios pecados e por tudo aquilo que é consequência do pecado. A justiça da qual o Senhor Jesus fala tem alguns aspectos aqui. A própria justiça de Deus, há um aspecto legal de que nós, mortos em nossos delitos e pecados, precisamos do sacrifício de Deus, da remissão do nosso Cordeiro Santo. Há um aspecto legal aí. A justiça enquanto conduta moral, e Jesus sempre desafiava: olha, se a vossa justiça não exceder em muito a desses fariseus, hipócritas, não vale de nada. E a nossa justiça enquanto manifestação do caráter de Deus para toda a sociedade. Para toda ela, irmãos. Nós fomos chamados para acessar o luz nesse mundo. E nós somos chamados para expressar o caráter de Deus em cada minúcia da vida. E da mesma forma que o pecado é abrangente e que faz desse mundo o mundo que a gente vive, esse mundo cheio de corrupção, esse mundo cheio de mácula, cheio de iniquidade, esse mundo onde há injustiça, onde há uns que têm tanto e outros que não têm nada, esse mundo nós fomos chamados para exercer uma justiça que reflete o caráter de Deus,
que é justo, que é íntegro, que é bom, que é perfeito. Essa justiça, e a Bíblia diz, tenha fome e tenha sede. A fome e a sede, elas nunca acabam. A gente sacia aqui e acolá, mas depois a gente tem fome e sede de novo. E a Bíblia me convoca, e a Bíblia me chama, e o Senhor Jesus me desafia a que nós tenhamos sede e fome de justiça para esse mundo. De justiça dos nossos atos. Esse é um desafio de Deus para mim e para você. Mas como eu disse, talvez a gente nem se incomode tanto mais com a tristeza daquilo que o pecado produz na vida de pobres, de miseráveis, de gente que não tem nada. Talvez não. Todas as vezes que eu vou ali na casa Manaim, aquela casa de recuperação, e eu sempre encontro ali 2, 3 novos internos, porque é um grupo muito rotativo para uma casa que tem uma lotação, acredito, de 12, 13 pessoas por aí, essa média. E quando de repente eu vou conversar com aqueles rapazes ali, o sujeito diz, eu tenho tantos anos, gente de 20 e poucos anos, judiado, arrebentado pelo uso das drogas, que já experimentou momento de tanta degradação. A minha alma anseia por justiça. Quando eu disse para vocês aqui da minha consternação, quando soube de um grupo que vai ali em Belo Horizonte visitar prostíbulos, são prédios inteiros de vários andares, de mulheres que vão de meninas a senhoras, vendendo o seu próprio corpo, gente. Que vivem num sistema de escravidão, porque elas nunca quitam os seus débitos com os donos daqueles quartos. E pensar que tem gente que tem a capacidade de viver com a miserabilidade do dinheiro de uma senhorinha que podia ser a minha avó, mas que está vendendo seu corpo em troca de alguns mil-réis. A minha alma anseia por justiça. Ou quando a gente basta ligar a televisão, vivendo num país como o nosso, que a gente fica cansado de notícia de corrupção. E você sabe qual é o pior? O pior é que a gente aí no nosso jeitinho brasileiro, na nossa cultura de levar vantagem, eu fico me perguntando se fosse um de nós, se a gente faria tudo diferente. Ou se a gente se igualaria. E a Bíblia diz, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, e essa fome e essa sede não pode parar. E sabe por quê? Porque ainda assim, que a gente veja a justiça dos homens se manifestar de forma tão lenta, e às vezes tão equivocada. Nós temos um Deus que é sol de justiça. E um dia ele virá e todo pecado será julgado. E a sua fome e sede serão para sempre saciadas. Louvado seja Deus por isso. E nenhum olho mais nesse mundo vai derramar uma lágrima sequer. Os nossos olhos nunca mais verão a impiedade que degrada, que mata, que diminui, que abusa. Não mais.
porque o sol da justiça manifestará com todo o seu vigor. E você será farto na sua sede e na sua fome. E será chamado de bem-aventurado. E aí você pode pensar, mas é difícil demais. É difícil demais. Eu sei que é. Mas esse é o desafio de Deus para a sua vida. Seja bem-aventurado. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você... Qual a bem-aventurança? Você pranteia pelo seu pecado ou você se acostumou por ele? Você precisa de mansidão. Você não se importa com o outro, você não tem sede e fome de justiça, porque o seu mundinho não te permite isso. O seu mundinho às vezes toma o seu tempo demais para que você seja capaz de olhar para o outro. Há um desafio diante de você. Há o desafio de Jesus para você. Pai querido e santo, Deus, eu venho aqui diante do Senhor te pedir perdão, porque às vezes o meu pecado não me fere como deveria me ferir. Porque às vezes eu me acostumo com certas podridões e eu te peço perdão. Eu peço perdão quando nós ferimos ao Senhor, quando nós entristecemos ao Senhor e quando nós nos distanciamos do Senhor. Perdão quando nos falta mansidão. Perdão quando nos falta o caráter de Cristo. Perdão quando nós não desejamos ardentemente a justiça sobre este mundo. Olha para a tua igreja, Pai. Ensina-nos o teu caráter. Ajuda-nos pelo poder do teu Espírito, porque não é fácil. Mas nós oramos ao Senhor, confiados em Ti. Pedimos ao Senhor que abençoe esta igreja, este povo, os teus filhos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.